O seu inquilino parou de pagar o aluguel, está te dando prejuízo, não desocupa o imóvel e você tem dúvidas do que fazer. Se você está passando por esse tipo de situação ou tem dúvidas sobre como funciona a ação de despejo, esse vídeo é para você, então se inscreva aqui no canal e assista esse vídeo até o final e eu espero te ajudar através desse conteúdo. Meu nome é Ayrton Mateus, sou advogado, atuo em Cascavel, Paraná e também online para todo o Brasil, auxiliando proprietários, corretores de imóveis e imobiliárias a realizarem negócios com mais segurança. Então, se você tem interesse em tratar sobre esse assunto, compra e venda, locação, corretagem, regularização de imóveis, esse canal é o canal certo para você. Então vamos ao assunto do nosso vídeo, a ação de despejo. O que normalmente causa esse tipo de situação para o proprietário buscar essa solução? Enumerei aqui algumas para vocês. Primeiro, o inquilino não paga o aluguel e não sai. Ele promete que vai sair, mas não cumpre, fica te enrolando, faz combinados verbais e nunca cumpre. Você não sabe, às vezes, por onde começar, qual a atitude certa que você pode tomar. Muitos proprietários tentam fazer justiça com as próprias mãos, tirar o inquilino à força ou cortar algum serviço essencial, como água, luz, enfim. Você tem medo, às vezes, de agir errado, tá tendo prejuízo todos os meses, tá? E às vezes pode achar que o despejo é burocrático demais, tá? E nesse vídeo eu quero tratar com vocês de forma simples sobre o despejo por falta de pagamento, tá? Quando o inquilino de fato não está pagando aluguel, condomínio ou algum encargo previsto lá no contrato de locação. Primeira coisa que você precisa saber, o tópico 1 do nosso vídeo, que a única forma legal do proprietário rescindir o contrato de locação e retomar o imóvel é através da ação de despejo. Portanto, cuidado ao tentar fazer justiça com as próprias mãos, tentar fazer algum outro tipo de desocupação alternativa que você pode ter prejuízo e isso ainda voltar contra você, você responder um processo de indenização para o seu inquilino. Então, a forma legal e correta, adequada para retomar o imóvel é a ação de despejo, ok? A ação de despejo ela é cabível para várias outras situações, quando, por exemplo, o inquilino descumpre o contrato de locação, às vezes ele usa o imóvel para outra finalidade, por exemplo, alugou para fins residenciais, está usando para fins comerciais, você já notificou e ele ainda permanece descumprindo, tá? Mas principalmente quando há, por exemplo, a falta do pagamento, que é o que nós vamos falar nesse vídeo. E quando o seu inquilino para de pagar o aluguel, o procedimento de despejo ele é muito claro, tá? Normalmente, as pessoas até têm uma falsa crença de que o inquilino precisa atrasar 3 aluguéis para você fazer o despejo. E isso é um mito, tá? Não é verdade. Se o inquilino atrasar 1 aluguel, 2 aluguéis, você já pode promover uma ação de despejo. A questão é você analisar se vale a pena ou não, porque atrasar um aluguel às vezes é normal, ele teve uma dificuldade, tá? Então não é comum você ir lá gastar, pagar custas processuais, perder ali um tempo, né? Investir um tempo para fazer um pedido de despejo se o cara atrasou apenas 1 aluguel. Então normalmente você acaba esperando ali 2, 3 meses para daí tomar uma atitude mais incisiva. Mas o procedimento na ação de despejo é o seguinte: o inquilino parou de pagar, tá? O proprietário, ele vai, notifica, não resolveu amigavelmente, ele entra com uma ação judicial, onde ele apresenta um cálculo atualizado, com multa, com valores de honorários, custas judiciais. O inquilino, ao ser intimado, citado, na verdade, desse processo, ele vai ter um prazo de 15 dias para fazer o pagamento desses valores. Se ele pagar em 15 dias todo esse valor atualizado, com multa, todos esses encargos que eu falei, ele, em tese, evita o despejo, ok? E aí, infelizmente, você não vai conseguir tirar o inquilino dessa forma, mas pelo menos você vai receber. Isso é um direito que a lei garante a ele. No entanto, quando o seu contrato não tiver qualquer garantia, como por exemplo caução, seguro-fiança ou fiador, existe a possibilidade de você, proprietário, pedir o despejo liminar, ou seja, sem precisar intimar o inquilino. Como que funciona? Você apresenta esse cálculo também, como eu falei, mas a justiça exige uma garantia da sua parte, até para comprovar sua boa-fé, um depósito judicial no valor de 3 aluguéis, como uma segurança para a justiça de que realmente aquela tua causa é legítima, que o teu pedido é legítimo. Você apresenta isso como garantia, para que no caso de você de repente não estar de boa fé ou estar mentindo, alguma coisa assim, esse valor lá na frente pode ser revertido como indenização ao inquilino, tá? Então só entre com uma ação de despejo
quando realmente não estiver ocorrendo o pagamento do aluguel e dos encargos. E aí você pede esse despejo liminar. Antes de ouvir o inquilino, o juiz já decreta o despejo com prazo de 15 dias. Dentro desse prazo, o inquilino também pode pagar o aluguel e evitar o despejo, tá? Mas eu vou ser sincero para vocês, é difícil a situação que a gente vê na prática do inquilino que, se ele não está pagando o aluguel mensal ali, atrasou 2, 3 meses, é quase que certo que ele não vai ter condição financeira de vir e deixar tudo em dia de uma vez. Normalmente é o que eu vejo na prática, mas pode acontecer dele vir e pagar tudo e evitar o despejo. No entanto, saiu uma decisão agora recentemente do STJ em que foi mantido o despejo mesmo num caso que o inquilino pagou o aluguel e os encargos. Por quê? Porque era um inquilino que atrasava corriqueiramente o aluguel, ele atrasava o tempo todo. E aí o STJ entendeu que nesse caso, por esse descumprimento contínuo, era devido despejo, porque se tornou insustentável a situação. Então, se esse é o seu caso, muitas vezes, mesmo que o inquilino pague, talvez possa ser utilizado e aplicado esse entendimento como um argumento para mesmo assim solicitar o despejo, tá? Mas o despejo por falta de pagamento, basicamente, segue esse procedimento que eu falei para você. O inquilino ele é intimado 15 dias para fazer o pagamento. Se não pagar, segue o despejo. Ou na ocasião de um contrato sem garantia, você pede o despejo liminar. O juiz já determina o despejo no início do processo antes de intimar o inquilino. E aí depois que o inquilino é intimado, já com uma ordem de despejo, ele também vai ter a oportunidade de fazer o pagamento. Um detalhe muito importante é que se o inquilino não pagar o aluguel e também não cumprir o prazo que ele tem para desocupação, pode ser utilizada até mesmo força policial e os objetos, os bens desse inquilino pode ser depositado também a responsabilidade de alguém a ser nomeado. Mas você não fica dependendo da boa vontade. Ele vai ser avisado, se ele não sair, pode ser utilizada a força policial para tirar o inquilino, mas muito difícil também que ele vai deixar chegar nesse ponto. Um detalhe muito importante também é que na ação de despejo você já pode aproveitar para fazer a cobrança de todos os valores de aluguéis e encargos que o inquilino ficou devendo. Então você não precisa primeiro entrar com uma ação de despejo e depois uma nova ação de cobrança. Você já faz tudo na mesma ação. Eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre a ação de despejo porque muitos proprietários às vezes ficam congelados, levando prejuízo mês a mês, acreditando na palavra do inquilino e achando que o processo de despejo é muito demorado, muito burocrático. Mas como eu expliquei nesse vídeo, existem situações que o despejo pode ser decretado com um prazo de 15 dias para desocupação. É muito rápido, tá? Claro que não são todas as situações que cumprem os requisitos, mas isso demanda uma análise do seu caso. Importante dizer que mesmo que você não tenha contrato escrito, também há a possibilidade de você fazer o pedido de despejo, tá bom? Você também está amparado, mas claro, vai precisar comprovar de alguma forma que existe esse combinado, esse contrato de locação, ainda que seja verbal. E aí, você gostou desse vídeo? Deixa aí nos comentários se você ainda ficou com alguma dúvida para que a gente possa esclarecer e quem sabe fazer um próximo conteúdo abordando isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Me siga também nas redes sociais, Ayrton Mateus Advogados.